Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós estamos aqui mais uma vez para conversar com vocês aqui no Descobrindo Charlotte Mason. Se você viu o nosso último episódio, a gente falou sobre como a Charlotte vê o conhecimento e ela separa o conhecimento em três grandes áreas, que são o conhecimento de Deus, o conhecimento do homem e o conhecimento do universo. Universo. E a gente falou então. No episódio anterior, a gente conversou bastante sobre o conhecimento de Deus, sobre como fazer a lição bíblica, a gente conversou um monte de coisa sobre como proporcionar isso, e hoje a gente vai entrar no conhecimento do homem. Mas quando a Charlotte fala de conhecimento do homem, ela não está falando de uma antropologia bíblica, né? O que ela quer dizer com conhecimento do homem? É mesmo, Eric, não tem nada a ver com isso, né? Quando a gente pensa nessas três coisas, nós, como você falou, falamos bastante sobre o que é o conhecimento de Deus. E o conhecimento do homem, ele está ligado a tudo aquilo que o homem produz. Então, o estudo da história, da humanidade, né? De como a história da humanidade foi construída até aqui, o que aconteceu antes de todos nós. Entra o estudo da literatura, que é tudo aquilo que o homem produziu de forma literária. Então, o estudo da poesia, o estudo dos clássicos, o estudo de uma literatura atual. Entra tudo que o homem ainda está produzindo. Entra também a questão da linguagem, dos idiomas, da língua estrangeira, do estudo da língua materna, da gramática. Enfim, tudo que está relacionado com a humanidade. Né? Então é sobre isso que a gente quer falar um pouquinho nesse episódio hoje. Ok, é tudo isso, mas como que cada coisa se encaixa, né, no currículo, no método da Charlotte? Nós já conversamos aqui. A Charlotte tinha um currículo que era fornecido para a união de pais, para os pais que aplicavam esse currículo. O mesmo currículo era aplicado nas escolas. Então ela desenvolveu um método de educação que é diferente de um sistema, mas um método ele é um caminho para um fim específico. Então tem esse caminho para ser trilhado, né? Por meio das ideias vivas e tudo mais. Hoje a gente quer dar uma pinceladinha, então, em cada assunto, não, porque não vai dar para a gente falar de todos eles, porque são muitos, mas a gente quer dar uma pincelada para você entender um pouquinho mais o que abrange esse conhecimento, quão profundo algumas coisas são, o que é essencial dentro do método, no currículo. Mais para frente a gente vai estar fazendo uma série de podcasts só sobre a prática, o método das lições na prática. Daí sim a gente pode conversar sobre cada assunto do estudo do homem, né? Só sobre a história, só sobre a literatura, só sobre a língua estrangeira. Enfim, a gente pode ir conversando ponto por ponto. Hoje a gente quer dar uma pincelada para você que está descobrindo, conseguir conectar isso e entender que o estudo no método da Charlotte não é uma forma de unschooling, de deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ele tem um caminho específico para ser tratado. A gente não deve excluir ou adicionar uma coisa, né? E, consequentemente, se eu adiciono uma coisa, eu vou estar excluindo outra. Não, eu acho que isso é melhor que aquilo. A gente faz esse tipo de pré-seleção, já tentando determinar o futuro do nosso filho, né? Também não é isso, né? A gente pensa que quem somos nós para fazer esse tipo de escolha, né? E quanto mais a gente servir nesse banquete, que a gente sempre fala, em pequenas quantidades, vai ser para o benefício da criança. Exatamente, o que a Charlotte fala, né? Uma dieta mental rica e variada. Então, ela é regular, ela é rica e ela é variada. Então, fica sempre com isso em mente, né? A dieta mental precisa ser variada. Não é porque seu filho tem uma tendência e gosta mais de alface que ele vai comer só alface todo dia. Ele precisa comer outras folhas também, precisa comer outros grupos alimentares. Então, mais uma vez, a analogia da Charlotte falando da mente e assimilando com o corpo, com o alimento físico. Então, pensa nisso, uma dieta rica, variada e regular. É isso que o método propõe. Vamos lá, Eric. Eu estou reparando no discurso de vocês, e não só o discurso de vocês, mas também no artigo do J.D. Rose, e a gente está tentando falar do conhecimento do homem, e você sempre começa pela história. O J.D. Rose fala lá no artigo
que a história desempenha um papel especial porque ela vincula a sabedoria do passado aos problemas de hoje. Uhum. Por que você está sempre começando pela história? E quem não gosta de história? E quem tem uma veia mais científica? A própria Manu tem uma veia tão mais científica nas coisas, por que tem que ser tudo focado na história o tempo todo? Eu vou defender a Manu, ela gosta de história também, mas está vendo como ela tem a veia científica, aquele viés mais para... Ela gosta mais da ciência, mas ela também gosta da história. Por quê? Agora a gente vai desvendar o porquê. A Mason considerou essa matéria como o pivô central do currículo. Um dos maiores objetivos dela em fazer a história o pivô do seu currículo, né, aquele ponto central onde as coisas vão meio que girar ao redor, que permitir que a criança veja o fluxo da história em si mesma dentro do contexto. Então, a gente não está dizendo para ela, não, tu tem que saber essa data, esse fato, essa pessoa. A gente está dizendo para ela, essa é a história que tu faz parte também. Essa é a história da humanidade, né? O ensino da história tem muita importância para o conhecimento do homem e fornece muito mais do que um conhecimento de datas e fatos, né? Guerras, eventos, enfim, o que for, né? Imagina, eu penso também, né? Eu consigo lembrar das minhas lições de história, daquelas que tiveram algum fato contado através de uma história. Não sei se faz sentido o que eu falei, mas em vez de só fatos sendo despejados, ou um ponto atrás do outro, essa data, essa pessoa, esse lugar, quando a gente apresenta a parte da informação de uma forma literária, isso é muito mais envolvente, né? E eu adoro essa citação da Charlotte Mason que diz: uma vez que o intelecto nos admite nos reinos da história, nós vivemos em um mundo vasto e emocionante, cheio de entretenimento e às vezes de arrependimento. E finalmente começamos a entender que nós também estamos fazendo história e que nós não somos parte do todo, que as pessoas que vieram antes de nós eram todas muito parecidas conosco, ou então não poderíamos entendê-las. Se algumas delas eram piores do que nós, em algumas ocasiões os tempos eram piores que os nossos. Ainda assim, conhecemos muitas que eram nobres e grandiosas, e nossos corações batem com o desejo de ser como elas. Então, de uma forma bem resumida, a criança, nós estamos ensinando história para elas, não como uma coisa que não pertence a elas, como uma coisa isolada, como uma série de fatos, mas como acontecimentos, coisas que aconteceram no passado, que tiveram repercussão no presente, e aí a gente pensa, ok, o que é a minha decisão, o meu impacto, qual vai ser o meu impacto na história para o futuro, né? E eu tenho uma citação também aqui que eu adoro, que a nossa querida amiga Min Huang, que participou de um dos episódios, ela tem no blog dela, que eu acho sensacional. Ela falou, a história, né, que a gente está estudando como disciplina, é a história de Deus, é a continuação da história, que ele começou em Gênesis 1:1. Nós estamos vivendo nela, estamos tendo nosso tempo designado por Deus em seu palco, na época do já e ainda não, enquanto aguardamos o final, que é o retorno do nosso Salvador. Então, mesmo de uma certa forma, se são livros que a gente está lendo que não estão falando diretamente, né, de acontecimentos com a perspectiva, a visão de Deus, a criança percebe que em tudo vai ter a mão de Deus, que vários líderes tiveram exemplo dos líderes passados e puderam fazer decisões boas ou ruins a partir do conhecimento da história deles. Agora, o que eu queria destacar na história, né, é que é muito diferente a forma como ela é ensinada. Então, não tem aquele uso de flashcards com datas, com nomes, com memorização. Não é assim que a Charlotte trabalha a história, né, Mari? Ela trabalha tendo contato por meio dos livros vivos que nós sempre falamos aqui. Então, por exemplo, um livro que vai trazer um conto sobre a história, falando, né? Nós temos os livros maravilhosos do Viriato Correia, que fala sobre a história do Brasil, até mesmo de uma ótica cristã,
né? Em alguns pontos do livro, ele fala, essa parte marcou muito até a Manu, quando ele fala dos grandes naufrágios, na época das navegações, né? Que o Brasil estava abandonado lá, e como que se começou essa povoação. Né? Teve um naufrágio ao norte, um naufrágio no centro e um naufrágio no sul. E ele fala assim, foi por acaso que tiveram 3 naufrágios, um ao norte, um ao centro e um ao sul? Não, nós não devemos esquecer que a história ela é regida por um Deus, né, que tem um destino definido para todas as coisas. Então, o próprio Viriato, ele traz essa acentuação nos livros dele, por isso que eles são difíceis de achar, não são mais produzidos hoje, porque eles têm esse viés de entender a história por uma ótica cristã, realmente, né? Mas nós temos outros livros que vocês podem dar uma olhada no nosso mapa da jornada, tem várias dicas de onde vocês acharem essas informações, mas a gente vai falar mais pra frente. Então, eles são o quê? Um contato direto da criança. Então, no nosso homeschool, a gente lê as cartas. Por exemplo, nós lemos a carta de Pero Vaz de Caminha. Esse trimestre, nós lemos a carta de Hans Staden, das 2 viagens de Hans Staden, que ele foi e voltou de Portugal, e durante a própria carta ele vai falando de como a mão de Deus livrou ele dos indígenas, a mão de Deus livrou ele das guerras dos portugueses com os espanhóis, como a mão de Deus foi benéfica com ele para que ele conseguisse voltar e contar então para o rei tudo que ele tinha feito. Mas a gente não fica se apegando nos fatos, datas, nomes, porque a criança lendo e narrando, ela grava. Então, essa semana nós estamos fazendo avaliação, hoje a gente fez de história, e a minha filha, ela lembra os nomes, ela lembra o nome dos reis, ela lembra o nome dos capitães, das capitanias aqui do Brasil, das regiões em que eles eram capitães, quem estava brigando com quem, sem ficar decorando isso, simplesmente tendo contato com isso numa literatura, num livro vivo e narrando. Então, ela faz esse ato de saber, né? E ela ama a história. Uma coisa interessante, Maria, eu achei que você ia falar, se não falou, é que a Charlotte fala, né? Que toda criança ama a história. Não sim, tem eu não preciso falar para não dizer que só meus filhos amam, mas eles porque são 2 enciclopédias. Se ela for ensinada dessa forma viva, toda criança ela tem esse desejo de conhecer o passado, de onde as coisas vieram, por que as coisas estão assim hoje, né? Então, toda criança tem esse desejo. A Charlotte fala, né? A gente que mata elas quando começa a colocar datas, memorização e fatos secos para elas sem essa relação, né? Outra coisa, 2 segredos, que não são segredos. Um é a questão da imaginação, que o Eric conversamos a respeito. A criança tem esse poder de imaginação que nasce com ela. E esse tipo do jeito que a gente apresenta essa disciplina de história, o jeito que a gente estuda, instiga a imaginação delas. Nossa, eu lembro que o meu filho caçula, quando ele tinha uns 3, 4 anos de idade, ele achou um livro sobre George Washington na biblioteca desse tamanho. Um livro para adulto, né? E ele pegou e leu, folheou. Nossa, ele começou aquele relacionamento dele com George Washington. Eu nunca vou me esquecer que a gente leu uma biografia de George Washington e as brincadeiras dele começaram a refletir aquilo. E esse é o segundo segredo. Biografias. A Charlotte é grande em biografias de pessoas, né? A história ou eventos históricos. Por quê? Porque através da biografia a gente está criando um relacionamento um pouquinho mais íntimo e mais próximo com uma pessoa que viveu naquela época. E através da vivência dessa pessoa, a gente consegue ter uma ideia melhor de como era aquela época, né? O meu filho está lendo a biografia do Sir Isaac Newton, super interessante de ver ele, e aí também entra a ciência das relações. Eu não posso me estender, mas a gente estava lendo também o reinado daquela época, e como uma coisa que Isaac Newton vivenciou na infância dele, que tem a ver com uma coisa que aconteceu no livro de história do meu filho, aí veio toda aquela conexão de ideias e toda aquela ciência das relações, que a gente vai dedicar um episódio especial para isso, mas isso é o que a Charlotte Mason fala, que a educação é uma ciência das relações. Então, isso que os nossos filhos estão recebendo são ideias que eles vão se apropriar através da narração
e vai virar o conhecimento deles. E a partir disso, eles vão poder conectar com outras coisas que eles vão aprendendo, seja em história, seja em geografia, seja em literatura, seja numa observação da natureza. A gente não predetermina isso, porque se a gente só dá fatos e uma prova para eles responderem pergunta, a gente está predeterminando e não está dando oportunidade para eles realmente ganharem esse conhecimento. Um comentário que eu queria fazer é, de novo, eu descobrindo a Charlotte, conhecendo ela através dos nossos estudos juntos, tem algumas coisas que são muito peculiares. Por exemplo, você vai ver que a própria Bíblia é escrita baseada numa narrativa. Então, quando Moisés reúne o povo no deserto, que está registrado ali em Êxodo e Número, o que é que ele escreve? Ele escreve sim a lei, mas ele começa contando a história da criação, a história dos patriarcas, a maneira como a bênção de Deus veio sendo dispensada através da geração, qual é o papel dele nessa história, como é que a história de Adão sendo exilado é um reflexo da ação deles agora no deserto, tendo diante de si o caminho da vida e da morte. Aí ele conta a história do exílio do povo diante do deserto. E você vai ver que nas tradições judaicas, os livros que a gente considera históricos, Josué, Ruth, Reis, essas coisas todas, Samuel, eles são livros que para eles são chamados de os livros dos profetas. E para eles, esses livros dos profetas são exatamente livros que contam a história do povo. E se a gente expandir isso para a história do cristianismo, a gente vai ver essa mesma estrutura. A gente vê Mateus e Lucas buscando lá em Abraão, lá em Adão, a história para trazer para o foco de onde Jesus está e através do livro de Atos a preparação para esse novo ato. Mesmo na teologia hoje em dia, já se fala da defesa das escrituras como uma narrativa e de como a gente pode extrair a autoridade e a inerrância bíblica da narrativa ao invés simplesmente de livros. De novo, olhando para Charlotte em específico, ela vem em uma época no final do século XIX em que a história era usada como justificativa de tantas coisas e ela coloca a história como central sem cometer os erros daquela época, que é colocar a ideia de progresso como uma ideia escatológica. Então, para o iluminismo, o perceber o vínculo histórico trazia uma ideia escatológica de que tudo terminaria bem porque haveria a progressão, e isso culminou na separação dos povos e em toda a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E a Charlotte, mais uma vez, orientada pela palavra de Deus, ela entende que ver o vínculo histórico não é algo que nós devemos adorar, mas nós também, como cristãos, vemos a história como base, porque o nosso fim histórico está na escatologia, está no retorno de Cristo, na implantação do reino dos céus e em toda essa mudança. Então, só olhando da perspectiva de alguém que não está focado só na Charlotte, mas pensando na teologia, nessas coisas todas, e que eu manjo muito pouco de educação mesmo, eu achei muito legal perceber essa linha também. Então, gente, fica aqui. Isso. É ótimo isso que você trouxe, né, Eric, para as pessoas perceberem toda essa influência, né, de que a Charlotte ela não está inventando uma roda, né? Ela tá construindo coisas seguindo princípios bíblicos e seguindo princípios educacionais de desenvolvimento e tudo mais. Para a gente encerrar, e depois a gente continua essa parte do conhecimento do homem no próximo episódio, eu só queria destacar que, além disso, ela tem também as formas de registro da história, né, Mari? Que a gente vai falar quando a gente gravar um episódio só sobre a história. Então fica curioso por aí, mas ela tem a tabela dos séculos, ela tem o livro dos séculos, o espaço, e são coisas sensacionais onde os alunos eles registram coisas que aconteceram naquele século. Então, toda vez que eles leem, às vezes, uma coisa em literatura, um compositor, eles registram ali. E aí eles vão percebendo como as histórias se conectam,
né? Por que que Chopin, por exemplo, estava compondo hinos de guerra, hinos de vitória de guerra, qual que era a situação da Polônia naquela época? Elas conseguem ir conectando com o que elas estão lendo em história. E por estarem preenchendo ali essas tabelas, a gente vai falar mais disso no método por método. Mas já falamos bastante sobre a história. No próximo episódio, a gente quer voltar a conversar, continuar conversando com vocês sobre o conhecimento do homem, o que mais abrange e trazer mais algumas dicas para vocês. É isso aí então, gente. Até a próxima.